eu enviarei sobre vós aquele que o meu Pai prometeu. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui nesse santuário, você que nos acompanha aí do santuário da sua casa, hoje nós celebramos esta solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que ressuscitado chega à glória do céu, está sentado à direita de Deus Pai. Aquele que veio de junto do Pai, agora como verdadeiro homem, não apenas como verdadeiro Deus, se assenta à direita do Pai e nele, na sua humanidade, também se encontra a nossa humanidade. São Leão Magno diz que a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo também é a nossa ascensão, porque em Cristo, na sua humanidade, também nós nos encontramos. Ele que é a cabeça da igreja, se encontra no céu e juntamente à cabeça se encontra o seu corpo, cada um de nós batizados em seu nome, também nós em Cristo, filhos e filhas de Deus. Nós estamos lá com Ele, mas atenção, Ele permanece e continua aqui conosco. De uma forma diferente, Cardeal Raniero Cantalamessa diz que Jesus agora se oculta de seus discípulos segundo a carne, para permanecer entre nós segundo o Espírito, numa forma diferente. Segundo a carne, Jesus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Quando estava em Belém, não podia estar em Jerusalém. Quando estava em Jerusalém, não podia estar em Belém. Segundo o Espírito, agora Ele pode estar em todos os lugares. E sobretudo em cada um de nós, no coração e na vida dos discípulos, na vocação dos discípulos, no coração e na vida de cada um de nós, da igreja. A cabeça continua ligada ao corpo. Jesus continua presente entre nós, segundo o seu Espírito, o Espírito Santo, que nós vamos celebrar agora, com Pentecostes. É por isso que o Evangelho de hoje conclui falando da alegria dos discípulos. Os discípulos que antes ficaram tristes, confusos, com medo, porque Jesus iria para o céu, agora se alegram porque o Espírito do ressuscitado permanece entre eles, neles. O Espírito Santo é a memória de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que vai fazer com que nós, como celebramos a semana passada, iremos recordar e fazer tudo aquilo que Jesus realizou entre nós. Porque o Espírito Santo faz da igreja hoje o corpo de Cristo. Ele continua presente em cada um de nós. Por isso, de certo modo, a ascensão de Jesus Cristo é um modo de entendermos o início da nossa missão, a missão dos apóstolos, a missão da igreja. Porque Jesus, que continua presente em nós, graças ao Espírito, segundo o Espírito, como diz o Cardeal Cantalamessa, espera com que nós, que somos o seu corpo, animados pelo seu Espírito, realizemos as mesmas obras de Jesus. É como se Jesus passasse a bola para nós. Somos nós que entramos no campo agora, para anunciar o Evangelho, para realizar as obras de Jesus Cristo. Todos nós, de certo modo, hoje, assumimos a missão de verdadeiros discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela grande alegria que São Lucas anunciou no início do seu Evangelho, a encarnação do Verbo, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, se prolonga agora com os discípulos alegres, com a igreja alegre, porque o Jesus que se encarnou entre nós está presente em cada um de nós, que devemos dar testemunho ao mundo da sua presença. Hoje nós celebramos esse 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais, para lembrar que
Todos nós somos evangelizadores, somos comunicadores de uma boa nova. E diz o saudoso Papa Francisco, somos comunicadores da esperança. O cristão não entra em desespero, né? O cristão, na alegria, vive na esperança, porque olha para o alto como os discípulos e contempla em Cristo o paraíso, né? Esse paraíso que deve realizar aqui entre nós, porque Ele continua presente em nosso meio. Por isso, nos meios de comunicação social, na nossa evangelização, como cristãos, nós devemos sempre comunicar a esperança. O Papa Francisco diz assim, para que nós não utilizemos os meios de comunicação para semear o medo, a violência, tanta coisa ruim que nós encontramos, né? Comunicadas, anunciadas nos meios de comunicação, sobretudo nas redes sociais. Mas como bons cristãos, sejamos anunciadores do Evangelho, anunciadores desta boa notícia, da boa nova, anunciadores da esperança, que deve trazer e gerar sempre entre nós a mansidão. O que é a mansidão? A esperançosa mansidão. É a certeza de que Jesus é o Deus da vida, que o ressuscitado comunica a nós a vida. Tem um santo venerável, um arcebispo, Fulton Sheen, dos Estados Unidos, que ele diz assim, que Jesus Cristo, que está lá junto do Pai, na glória do Pai, sentado à direita do Pai, intercede de lá a cada um de nós. Ele continua sendo o nosso Salvador. Ele não está lá descansando. Mas Ele, à direita do Pai, Ele continua nos salvando, mostrando ao Pai os sinais do seu amor por nós, as suas chagas, as suas mãos feridas. Dizendo a Deus Pai, está aqui o meu gesto de amor por aqueles que estão lá embaixo. A cabeça lá em cima intercede pelo corpo, que muitas vezes aqui na terra padece, porque nós não anunciamos a esperança, nós não vivemos o espírito da mansidão. Infelizmente, muitas vezes, nós agimos e pensamos como o mundo, e cultivamos ainda entre nós, infelizmente, a cultura da guerra, da violência. É preciso promover a paz, a esperançosa paz. A paz que, à luz dos dois relatos que nós temos hoje da ascensão de Jesus, é fruto da presença e a certeza desta presença do Espírito Santo de Deus entre nós. O Espírito é quem promove a paz no nosso coração, na nossa vida, é quem promove a mansidão. E nós devemos carregar, portanto, essa certeza entre nós. Santo Agostinho diz que o Espírito Santo produz entre nós o dom, e o dom sobretudo dos carismas, dos serviços. Nós agimos segundo o Espírito, por isso podemos promover a paz e ajudar uns aos outros, e sermos um sinal de esperança. O Espírito Santo gera entre nós, diz Santo Agostinho, a comunhão, e como é importante isso, estar unidos uns aos outros. Eu dizia que nós estamos unidos com Cristo lá no céu, como Ele lá do céu enquanto cabeça está unido a nós enquanto corpo. O Espírito Santo gera entre nós, diz Santo Agostinho, esta alegria. Ele é o Consolador, nos consola, até mesmo na tristeza. Não é bom quando a gente está triste, amargurado, perdido com alguma coisa, e tem alguém que se apresenta a nós como um apoio, como um consolo? Alivia, digamos assim, o nosso sofrimento, Por fim, eu só gostaria de deixar aqui um indicativo para a nossa oração antes de dormir. Antes de dormir, fazer uma oração ao Espírito Santo pedindo assim: Espírito Santo, me preencha. Porque quando nós estamos cheios de Deus, não cabe mais nada dentro de nós, não é assim? Um copo cheio de água, com água, não cabe mais nada dentro. Se estamos cheios de Deus, não vai caber em nós o mal. Então, ao dormir, o Espírito Santo me preencha, para que amanhã eu acorde cheio de Deus, da bondade, do amor. Espírito Santo, me ensine
como é bom ao dormir a gente deixar-se guiar pela sabedoria do Espírito Santo. A gente está com o coração amargurado, pesado, raivoso, dorme, descansa no outro dia, cabeça fresca, agora pensa segundo Deus e não segundo os homens. Tá bem? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.